Já estamos de volta e tem mais recadinho. É o Maxi Miller Melo dos Santos. Bom dia, querida Aura. Estou em Rio Largo, sempre ligado no _ Tudo de Bom. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo para todo mundo de Rio Largo. É isso aí, vocês estão ligadinhos na melhor, que é a TV Ponta Verde. Gente, o Parque Shopping está com uma super promoção de Dia dos Pais. Com R$200 em notas e mais R$20, pai e filho ganham presentes. Para os pais, uma garrafa do vinho edição especial Rio 2016, que vem em 3 versões, branco, tinto ou rosé. E os filhos vão escolher um dos 4 pins colecionáveis da Rio 2016 com os mascotes Tom ou Vinícius. É isso mesmo, são 2 presentes por apenas R$20. E se você trocar os 4 pins em uma única vez, você leva uma linda case. Confira o comercial da promoção. Pai! Não importa a idade dos filhos, o pai sempre vem logo. E você, tá esperando o que para passar no Parque Shopping e escolher o presente dele? Aqui, cada R$200 em compras mais R$20 vale um vinho edição especial Rio 2016 para o pai e um pin colecionável dos mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 para o filho. Ganha todo mundo! Parque Shopping, você me faz melhor! Sendo hoje o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, nós trouxemos ao nosso estúdio a nutricionista Eslaine Nogueira para falar da obesidade em idosos. Bom dia mais uma vez, Eslaine, tudo bom? Tudo bem. Como que funciona essa questão? Obesidade não é bom e idade nenhuma. E acredito eu que nos idosos seja bem mais complicado, né? É bem mais complicada porque não só tem presente nos idosos a presença da obesidade, vem também com ela outras doenças, né? Como diabetes, a própria hipertensão e, como você mesmo mencionou, essa questão do colesterol, que infelizmente devido a esse descuido na alimentação, a consequência é justamente aumentar o colesterol, interferindo em todas essas doenças. Então a gente deve ter um certo cuidado para esse grupo. E como que a gente pode tratar isso? Ou o que pode ser feito diariamente para ajudar esses idosos? Bom, primeiramente seria interessante os idosos passarem por uma equipe multidisciplinar, não só pela visão da nutricionista, né? Como também de um geriatra, psicólogo, a família mesmo em conjunto pode ajudar a esse idoso a garantir uma qualidade de vida melhor, porque é justamente nessa fase que eles tentam descansar, porque já passou o período da vida toda ou trabalhando ou fazendo algo pela família, então eles têm toda essa liberdade realmente de ter um descanso, mas que esse descanso viesse com uma qualidade de vida mesmo, através de uma alimentação equilibrada, de uma atividade física regular. Infelizmente, boa parte deles não direcionam a isso, porque eles se sentem muito cansados mesmo. Infelizmente, o metabolismo acaba desacelerando com o aumento da idade, e aí vai interferindo também nessa questão, dando esse maior risco nesse grupo à obesidade. Agora pode acontecer, de você ter sido um adulto não obeso e você se tornar obeso quando idoso ou não? Ou você já sente essa obesidade na fase adulta e ela vai caminhando com você até, no caso aí, a se tornar idoso? Pode, com certeza, porque assim, os jovens hoje em dia, eles não se atentam a uma alimentação saudável, então eles acabam adquirindo esse hábito, né, desregular até a fase adulta e acham que vão ficar sempre naquele corpo, sempre ativos. Mas com o passar do tempo, vai passando o tempo, a idade, e vai chegar um momento que infelizmente vai ter essas consequências, que é o surgimento dessas doenças como a obesidade, a diabetes, a hipertensão. Então tem uma série de fatores que vai propiciar para essa obesidade nos idosos. Entendi. E aí, como você falou, né, o tratamento ele é tanto na alimentação, daí uma reeducada alimentar, não é viver de dieta, mas sim, como a gente falou da outra vez, Isso. É reeducar a alimentação. Reeducação alimentar mesmo, né? Porque os idosos, essa faixa etária acaba
o paladar dos idosos, ele vai modificando também. Então, o sabor dos alimentos são bem diferentes. Aí eles tentam buscar uma alimentação que tenha um gosto maior. Então, vão direcionar mais a doces, a alimentos mais gordurosos. Então, a gente tem que ter mais cuidado com isso, tem que passar orientações que eles se atentem para não direcionar apenas a essa alimentação. E lembrando que, infelizmente, com o decorrer da idade, também vai acabar diminuindo a massa magra dos idosos, como também alguns têm a presença da osteoporose, algum probleminha aí nos ossos. Então, acaba interferindo aí no aumento dessa gordura abdominal, normalmente na região abdominal, que vai favorecer justamente essas doenças também. Porque até dizem, né, que a partir dos 30 anos que a gente tem que começar a tomar cuidado, porque a gente vai começando a ganhar mais gordura. A gente consegue engordar com mais facilidade. E isso independe até, você pode vir comendo aquele mesmo tipo de comida, mas você vai engordar com mais facilidade. E isso conforme... Se com 30 anos já começa, imagine... Então, nós mulheres, quando a gente está nessa fase de 20 aos 30 anos, come tranquilamente, faz aquela atividade regular e está tudo equilibrado. Aí, a partir dos 30, é que a gente tem a dificuldade exatamente de controlar o peso, ou então, para quem quer o objetivo do emagrecimento, tem mais dificuldade ainda, né? Nossa. E aí, vamos lá, aquilo que a gente falou também dos idosos, eles estão, alguns deles, cansados. Porém, tem outros aí em plena atividade física, né? Participam de baile, dançam, estão caminhando na orla. Então, como você falou, uma equipe multidisciplinar. Mas o psicólogo aí também ele tem uma importância muito grande, né? Junto com vocês, nutricionistas, para poder trabalhar a mente, para daí você conseguir fazer toda a reeducação alimentar e conseguir manter esse colesterol controlado. Exatamente, porque essa fase da vida, muitos filhos ou a família abandona os idosos. Então, alguns estão em casas em asilos, né? Porque infelizmente a família abandonou. Então, com certeza deve ter a presença aí do psicólogo para facilitar aí esse tratamento, né? Essa perda de peso. Só que alguns, ainda bem que como eles formam grupos e vão a bailes, como você mesmo falou, fazem viagens, excursões bem animadas, então vai favorecer um pouco aí nesse tratamento também. Agora, Slaine, o que acontece também? Quando a gente fala de comida, né, e você falou aí da mudança do paladar deles conforme a idade, o que me irrita às vezes quando a gente cada nutricionista tem uma linha para trabalhar. E às vezes irrita quando você chega lá, aí você fala tudo que você está acostumado a comer, e aí eles vêm fazer aquela mudança radical de uma hora para outra. Eu, pelo menos, sou uma que não consigo. Imagine idosos, né? Assim, meu pai faleceu há 2 anos atrás, mas já faleceu com 78 anos, então eu convivi com eles. Eles vão ficando mais ranzinza, porque estão cansados mesmo, né? Então a gente levou ele numa nutri e ela mudou de uma forma. Eu não vou seguir isso, tá vendo? Uma certa idade dessa já, agora eu vou parar de tomar o meu café, agora eu não posso comer o meu pãozinho. Tem que ter cuidado com eles também, com essa mudança de alimento, não é? Exatamente. Assim, eu acho que nesse caso, realmente, seguir uma mudança muito drástica. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar mais em cima de orientação na reeducação alimentar. Certo. Né? Às vezes a gente acaba tratando o idoso como se fosse uma criança mesmo ali, né? No consultório. Ele está como se estivesse aprendendo. E assim, se a gente for partir para a alimentação, houve uma certa mudança. Os nossos avós, nossos pais mesmo, eles se alimentavam, os alimentos antigamente eram mais saudáveis. Hoje em dia a indústria de alimentos ela está muito presente no dia a dia, né? Na nossa alimentação. Na nossa alimentação. Então acaba interferindo e nessa faixa etária os idosos acabam partindo justamente para esses alimentos industrializados por uma certa facilidade também. Então houve essa mudança do hábito alimentar dele. Antes estava tranquilo porque era algo mais saudável. Hoje em dia, com essa mudança essa vinda mais da indústria de alimentos acabou modificando um pouco o hábito. E prejudicando, né? E prejudicando. Mas assim, para trabalhar com idosos, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque a gente não só pode ligar essa questão aí do paladar deles, que modifica um pouco, né? Tem que ver a questão, assim, do gosto de cada um. A gente tem que respeitar, né? E conseguir fazer uma reeducação alimentar dentro daquilo, né? O nome já diz, eu estou reeducando, eu não estou mudando. Questão financeira também, a gente tem que ver aí, porque às vezes eles
por não estarem trabalhando, só recebe, por exemplo, a aposentadoria e às vezes não tem uma certa condição de seguir alguma coisa que a gente recomende. A gente tem que ver isso também. Verdade. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e volte sempre aqui no Tudo de Bom, Obrigada, viu? Áurea. Foi um prazer novamente, tá? Obrigada. E você de casa, ficou com alguma dúvida sobre essa questão da obesidade dos idosos, sobre controle de colesterol? Quer perguntar alguma receita, alguma dica de alguma fruta ou de algum alimento que você possa consumir em casa para ajudar nisso? Até o final do programa, a Slaine está aqui com a gente, ela vai te responder. Mas agora a gente vai para o rápido intervalo comercial e na volta a gente volta com muito mais, porque a doutora Adriana Moura vai falar para a gente sobre sorriso. Não sai daí!